Tá na hora de jantar. Opa! Não, você não vai jantar aqui. Por quê? Porque você tem que comer na sua casa. Você pode ficar brincando aqui no quarto, aí depois que meu filho terminar de jantar, a gente vem aqui. Mas eu quero comer aqui. Mas não dá, você vai ter que comer na sua casa. Desculpa. Tá bom. Ei, o que você tá fazendo aqui no corredor? Eu vou embora da minha casa. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto aqui na Suécia foi quando eu estava grávida de Sofia e eu entrei para um grupo de mães aqui. Aqui tem grupo de mães brasileiras que vivem na Suécia. E algumas mães comentaram, foi um post que fizeram, de algumas mães perguntando se era normal que os suecos mandassem os filhos dos outros irem embora para casa deles na hora que fossem servir o jantar. E muitas mães começaram a compartilhar suas experiências e dizer que sim, que havia acontecido com elas. Inclusive, uma mãe brasileira falou que ela já tinha convidado os amigos do filho que estavam sempre brincando na casa dela várias vezes para comer, mas que essa família sueca sempre mandava o filho dela embora quando estava na hora de comer. E é sobre este assunto de mandarem as crianças ir embora que eu vou falar neste vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma reportagem que saiu, foi 1 de junho de 2022. Eu estou gravando esse vídeo no dia seguinte para falar um pouquinho sobre essa reportagem. Então, saiu no jornal Aftonbladet. Eu tô com o meu computador aqui, então eu vou ler a reportagem para vocês. Eu fiz uma rápida tradução para o português para ficar compreensível para vocês que não sabem sueco. Eu tô com o meu computador aqui. Saiu essa reportagem aqui no jornal falando por que os suecos não convidam as crianças, filhos dos outros, né, para comerem na sua casa. É bem interessante, então fica até o final desse vídeo que você vai entender um pouquinho da mentalidade dos suecos, como é que funcionam certas coisas por aqui. Então nesse vídeo eu vou ler a reportagem, vou fazer alguns pequenos comentários e no final desse vídeo eu dou a minha opinião sobre o assunto, como eu costumo fazer com muitos outros vídeos aqui no canal. A teoria. Portanto, os suecos não oferecem comida aos amigos das crianças. Esse é o título da matéria que saiu ontem no jornal aqui. Então o artigo começa assim. A teoria. Portanto, os suecos não oferecem comida aos amigos das crianças. E aí segue o artigo. Os suecos deixam os amigos das crianças esperarem no quarto quando é a hora de jantar. Essa percepção agora faz a internet transbordar e os suecos são apontados como mesquinhos. Mas o costume pode estar enraizado em duas realidades ou ações educadas históricas que se chocam. Neste caso, a pessoa que convida coloca o outro em dívida e insinua que o outro não cuida da família, diz o etnólogo Håkan Jonsson. Um usuário do fórum online Reddit, eu não sei se Reddit é o nome do fórum ou se é o nome da pessoa, mas está dizendo assim: um usuário do fórum online Reddit fez uma pergunta simples na quinta-feira, porque essa discussão começou num fórum na semana passada. Então a pergunta foi a seguinte: qual foi a coisa mais estranha que você teve que fazer na casa de outra pessoa por causa de sua cultura ou religião? Essa foi a pergunta colocada no fórum e daí tiveram várias respostas. Dentre elas, a que começou a meio que bombardear a internet e deixar todo mundo, os estrangeiros no caso, chocados. Mais de 16 mil comentários. Um deles veio para criar uma tempestade na internet. Um usuário contou sobre quando jogou em casa com seu amigo sueco. Então o usuário disse: enquanto estávamos brincando no quarto dele, sua mãe gritou que a comida estava pronta. E ouçam isso. Ele me disse para esperar no quarto dele enquanto eles comiam. Foi uma loucura, escreveu o usuário. O fenômeno causou grande reboliço e está sendo comentado sob a hashtag
Sweden Gate. Esse comentário que o usuário fez teve muitos outros comentários e as pessoas começaram a ficar bem chocadas porque elas não acreditavam que, sei lá, um pai ou uma mãe era capaz de dizer para uma criança que ela tinha que ficar no quarto enquanto a família comia e que depois talvez eles poderiam voltar a brincar. Porque na nossa cultura, por exemplo, e da maioria dos estrangeiros, você não manda a criança embora quando vai comer, você oferece comida também para as crianças, né? Continuando, etnólogo, ele tá dizendo, o etnólogo que é a pessoa que foi entrevistada para falar sobre o assunto, né? Ele diz, evite dívidas e economize comida, como se fosse um lema. Continuamos a reportagem. Quando o Aftonbladet, que é o jornal onde está esse artigo, chega ao etnólogo Håkan Jönsson, ele acaba de ser chamado pelo The New York Times. Então, quando o repórter chegou lá para falar com essa pessoa, ele recebe uma chamada do The New York Times, que é um jornal bem famoso nos Estados Unidos, a gente sabe, né? Todo mundo quer saber como pode ser assim na Suécia. Então, já tinha repercutido em vários outros lugares do mundo essa notícia que começou num fórum aqui. Segundo a teoria de Jönsson, o fenômeno espera no quarto pode ter raízes, sobretudo, em dois fenômenos diferentes. Então, ele acha que a origem disso tem duas origens e agora a gente vai entender quais são as origens que levam os suecos a mandarem as crianças embora quando vão comer. Então ele diz que a primeira está enraizada na família camponesa tradicional, quando as famílias precisavam ser econômicas. Lá, você precisava administrar os alimentos e ter um controle de ferro sobre a despensa de alimentos, que após a colheita duraria o ano todo. Então o que ele está dizendo aqui é que uma das origens de não dar comida para outras crianças é que a gente sabe, né, que aqui na Suécia o clima é muito ruim, sempre foi. Hoje você ainda tem mais tecnologias, mas antes não tinha muito. Então aqueles camponeses, tudo que eles produziam durante, sei lá, o verão deveria durar durante todo o inverno. E por isso oferecer comida para qualquer outra pessoa poderia fazer com que a comida deles próprios faltassem. Então, daí, na opinião dele, estaria uma das origens desse fenômeno que está chocando a internet hoje. Continuando. Então, não era possível ter pessoas correndo ladeira abaixo no bairro e oferecer jantares espontâneos de qualquer maneira, diz Håkan, etnólogo da Universidade de Lund. Outro aspecto que Jönsson acredita é o costume de não colocar mais ninguém em dívida. E aí a gente vai explicar agora um pouquinho isso, né? Aqui os suecos, eles não querem estar em dívidas com ninguém. Tanto dívida financeira quanto dívida, por exemplo, de favores. Eles não querem isso. Então, continuando. Convidar o filho de outro pai para comer pode ser como dizer que a criança não tem comida suficiente em sua própria casa, que os pais não cuidam da criança. Também decorre da Janteloven. Janteloven é uma lei invisível que permeia de alguma forma toda a cultura do norte. Eu não vou falar do Janteloven agora, eu vou gravar em seguida um vídeo falando sobre isso porque é muito interessante. Mas assim, um resumão seria: você não é melhor do que ninguém. Mas continuando, que então, segundo essa cultura do Janteloven, ele está dizendo aqui que ninguém deveria se sentir obrigado a nada. Agora, ofereceram comida ao meu filho e eu tenho que retribuir. Seria o pensamento da pessoa se você oferecesse comida para o filho dela. Existem diferentes tipos de cortesias, gentilezas que se chocam, segundo Jönsson. E aí o jornalista pergunta, né? Só fazendo um parêntese aqui, com essa coisa de do sueco não querer se sentir obrigado a nada, eu lembro quando a gente mudou para esse apartamento que a gente mora hoje, eu fiquei muito feliz porque o prédio é novo e todo mundo mudou junto no mesmo dia, os moradores. E daí eu falei para Neguinho: nossa, Neguinho, que legal, a gente mudou junto, todo mundo vai ter uma festa de boas-vindas pra gente conhecer os vizinhos e fazer amizade. E ele me respondeu: não. Aí eu: como não? Não vai ter uma festa, a gente não vai conhecer as pessoas, cumprimentar?
E ele disse: não, essas coisas não existem aqui na Suécia, para que as pessoas não sintam que elas têm obrigação de socializar. Então, olha só que já passei por algumas experiências aqui que está realmente dentro dessa cultura do jantelogen, que eu vou falar em breve no próximo vídeo aqui no canal. Então, continuando o artigo. Mas somos tão bons em oferecer café? Tenho já um vídeo sobre fika aqui no canal, eu vou deixar ele aqui na descrição para você assistir depois desse se você quiser. Fika é um tipo de lanche muito típico sueco, que agora ele vai falar aqui um pouquinho nessa reportagem sobre o fika. Então o jornalista pergunta: mas somos tão bons em oferecer café? Exatamente, responde o etnólogo. Eles ofereciam uma xícara de café em vez de comida. Dessa forma, a despensa não ficaria ameaçada. Os suecos sempre socializaram com comida e bebida, especialmente em ocasiões festivas planejadas. Então aqui está uma chave também dessa cultura: planejamento. Se você combinar com o pai que a criança vai comer na casa dele, muito provavelmente vai ter comida para essa criança. Mas se você simplesmente mandar a criança lá para brincar e esperar que ela vai voltar para casa alimentada, esqueça, porque não vai. Então, continuando. Eu não acho que teríamos uma cultura de café tão forte se não tivéssemos mantido tão apertado o nosso controle sobre a despensa, diz o etnólogo. De acordo com o Håkan, também pode estar ligado ao estado de bem-estar social e à independência da Suécia. Outra experiência que eu tive aqui também, né, que pode se enquadrar muito bem aqui dentro desse jantelogen, é que uma amiga de Sofia fez aniversário no ano passado, e daí os pais mandaram um convite pra gente, eles são suecos, são da creche dela, e disseram que um dos pais poderiam estar presentes, eram bem-vindos à festa. Esse ano nenhum pai foi convidado, foi só a criança, porque ela já tem 4 anos, já é maior, tudo bem. E aí eu fui pra festa, era tipo quase o horário do almoço, eu não tinha almoçado, eu tinha dado um pouquinho de comida mais cedo pra Sofia, e não tinha almoçado, porque eu pensei que ia chegar na festa e ia ter comida pra mim também, né? Pô, é uma festa, e eu fui convidada. E aí chegou lá, a festa tinha 5 crianças, era no quarto da menina, eles colocaram uma mesa com muitos doces, muito doce. Só tinha doce naquela mesa e suco. E os adultos ficaram na cozinha, aí eu pensei, vai ter uma coisinha pra gente comer. Aí conversa vai, conversa vem, não oferecem nada. Até que em um determinado momento eles perguntaram: vocês gostariam de um café? Aí eu, sim, um café eu gostaria. E cada um tomou, eu e a outra mãe que também estávamos lá, recebemos uma xícara de café. Durante 2 horas que estivemos na casa deles, nem uma bolachinha, assim, nem um biscoitinho foi oferecido. Então, faz parte, né? Café tá sempre oferecido, mas comida não está, não é sempre assim, não faz parte da cultura. Então, continuando aqui o artigo, a gente tá quase no final dele, e ele diz então assim: faz parte da independência não depender da boa vontade dos outros. Ainda hoje, quando damos presentes, as pessoas podem dizer: isso não é nada, ganhei de graça. Você diminui o tom para diminuir o limite da dívida. Então, gente, esse foi o artigo que eu queria ler para vocês e trazer para vocês. Deixem aqui a opinião de vocês sobre isso, o que é que vocês acham. Eu, assim, na minha cabeça de brasileira, de latina, que tudo pra gente gira em torno de comida, não dá pra pensar que eu vou ter uma criança ou adulto ou velho ou quem quer que seja 3 ou 10 pessoas em casa e que eu não vá oferecer comida ou dar um jeito de preparar alguma coisa e oferecer alguma coisa para as pessoas. Mas aqui até pode funcionar com planejamento, como está dizendo no artigo. Então agora, dando a minha opinião sobre o que a gente acha sobre esse assunto todo, de fato fica um pouco mais compreensível entender a forma que os suecos se comportam quando você entende um pouquinho as origens, né? Onde está a raiz disso tudo. Mas, refletindo a Suécia de hoje, a Suécia não é mais um país de camponeses. A Suécia não é mais um país onde tem escassez de comida. Pelo contrário, a Suécia hoje é um dos países que mais desperdiça comida no mundo. Então, por que
talvez não tentar rever um pouquinho essa cultura, né? Ao invés de desperdiçar, de oferecer para os amigos, para as crianças que estão na casa. É uma coisa para se pensar, porque a Suécia de hoje tem muito estrangeiro. Então tem muita possibilidade, tanto para nós aprendermos com os suecos, valores que são muito importantes e valiosos aqui nessa sociedade, mas eles aprenderem com a gente também a flexibilizarem um pouquinho mais as coisas e talvez retribuir ou tentar, da mesma forma que a gente está aqui agora sentado lendo esse artigo, tentando entender como que funciona a cabeça deles e as razões deles, tentar entender também outros povos que estão aqui e estão convivendo. Mas como a gente sabe também, o sueco ele é um povo mais fechado, ele não se mistura muito com os estrangeiros. Então fica difícil para eles também absorverem um pouquinho de outras culturas quando não tem esse contato tão próximo. É óbvio, né, que eu não estou generalizando aqui. Tem suecos, sim, que oferecem comida para criança. Sofia, por exemplo, tem uma amiguinha sueca que quando ela está na casa dela, a mãe sempre oferece comida para ela. Sempre fazem coisas para as crianças, então não é uma generalização. Eu acho que ainda está enraizado na cultura, mas existem, obviamente, pessoas que têm outra cabeça. Na internet tem uma hashtag chamada SwedenGate e lá tem vários memes muito engraçados. Vocês podem ver um pouquinho e se divertir o que as pessoas estão fazendo com isso. Era isso que eu tinha para hoje, para esse vídeo. Espero que você tenha gostado de conhecer mais um pouquinho uma vertente da cultura sueca. Em breve eu vou gravar o vídeo sobre o Janteloven e vou colocar aqui também no canal para você entender um pouquinho como é que funciona essa mentalidade nórdica, que ela é muito diferente de tudo que a gente conhece. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, comente aqui outros tipos de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Me siga lá também no meu Instagram, porque lá eu tô bem ativa, muito mais do que aqui. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!